9 ao verso 14. Mateus capítulo 6, verso 9. Voltando os nossos olhos à oração do Senhor. Diz a palavra de Deus: portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai bendito, Deus de amor e misericórdia, nos achegamos diante do Senhor e da tua palavra, buscando do Senhor consolo, conforto e entendimento para vivermos a nossa vida de forma tal que o Senhor se agrade de nós. Abençoa-nos nesse momento, Senhor. Abre nosso coração, ilumine nossa mente, para compreendermos a tua vontade, para que possamos viver como igreja do Senhor, como convém viver, para a glória do teu nome, para o avanço do teu reino, para a obediência à tua vontade. Fica conosco e nos guie com o teu Espírito Santo nesses momentos agora. Em nome de Jesus. Amém, Pai amado. Amém. Nós temos buscado compreender a cada dia como devemos viver e andar como igreja do Senhor. O que é que Deus espera de nós? Por que nós existimos? Qual a razão de ser da igreja de Cristo aqui na terra? Temos aprendido que a igreja é o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça da igreja, o líder, aquele que conduz a igreja. Nós temos buscado compreender que Deus, na sua misericórdia e graça, não abandonou o homem à sua própria sorte e rebelião, mas o amou a ponto de intervir na história humana, enviando o seu Filho para cumprir a missão de resgate do homem, criatura de Deus. E Jesus veio, se fez carne e habitou entre nós, como João testemunhou. Nós vimos a sua glória, glória como o único Filho gerado de Deus. E nossas mãos pegaram nele, os nossos olhos viram o Rei do Universo. Nós ouvimos os seus ensinos. E agora eles servem de testemunho para as nações. A igreja é o conjunto, o número das pessoas que foram sendo alcançadas e resgatadas por essa mensagem gloriosa do Evangelho, do amor de Deus que deu seu Filho para morrer na cruz. E todo aquele que crê, que compreende a sua condição de pecador e compreende o que Deus fez em Cristo Jesus, pagando o preço da minha culpa e pecado, e se humilha diante desse Deus, é salvo. Aquele que confessa com a boca, que crê com o coração, é salvo, diz a palavra de Deus. Passa a ser filho de Deus por adoção em Cristo Jesus. É introduzido e batizado na igreja, corpo de Cristo. E agora, junto a essa igreja que está sendo edificada com o resgate e a salvação de todos aqueles que Deus, na sua misericórdia, chamou, vai juntos, dando o crescimento devido e avançando para alcançar todos aqueles eleitos de Deus, até o dia que o último seja alcançado. E aí Jesus voltará para buscar essa igreja, para habitar para sempre com o Senhor. E nossa missão, nossa tarefa, nossa razão de ser enquanto igreja local, nós somos a expressão desse corpo, dessa noiva do Cordeiro. E nos foi confiada uma tarefa, uma missão, uma obra, de que a gente deveria sair pelo mundo e fazer discípulos, convidar pessoas a se tornarem seguidores de Jesus, receberem a sua graça e o seu favor, serem feitas novas criaturas, regeneradas da sua condição de pecado.
e viver agora a vida para Deus em santificação. Essa é a nossa missão. Os discípulos compreenderam isso. Jesus abriu o Sermão do Monte, falando sobre as bem-aventuranças, que nós já vimos aqui, são os sinais do Espírito Santo na vida de pessoas que verdadeiramente foram feitas novas criaturas, foram regeneradas. E nós vimos que a primeira coisa que o Espírito Santo opera é o convencimento do estado de miséria do coração do ser humano, para tirar de forma definitiva do homem qualquer resquício de automerecimento. Quando a palavra de Deus diz que feliz o homem que reconhece o seu estado de miséria espiritual. Feliz o homem que chora essa sua condição, lamenta arrependido do seu pecado. Essa pessoa será abençoada por Deus, será salva, dela é o reino dos céus. Essa pessoa receberá o consolo que vem da cruz, do perdão de Deus em Cristo Jesus. E aí então segue com as bem-aventuranças, mostrando os sinais de uma verdadeira conversão, de um verdadeiro arrependimento, para que os discípulos pudessem analisar o seu próprio coração, para perceber se aqueles sinais se encontravam em suas vidas. Depois o Senhor fala de que o resultado disso na vida de uma pessoa é que ela agora passa a ser sal da terra e ser luz do mundo. E que ela deve viver o que ela é, sal e luz, porque é o sal que vai interromper o processo de apodrecimento da sociedade humana. E Deus colocou a igreja para interromper isso. Criou a igreja como para ser luz na terra, no meio de uma sociedade em trevas. E a Bíblia diz que a vossa luz brilhe entre os homens, para que eles vejam de fato as vossas boas obras, a vossa conduta diferente, e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Daí então Jesus passa a interpretar a lei e falar da utilidade dela na vida da igreja. É a palavra de Deus que santifica o seu povo. Ele não veio revogar a lei, ele veio cumprir a lei. E ele então reinterpreta, esclarece, expõe a razão de ser dos mandamentos e a aplicabilidade dele na nossa vida. Que nós, como novas criaturas, devemos viver agora em obediência à palavra de Deus, à essência da palavra de Deus. Daí ele passa a mostrar no capítulo 6 que a vida de um discípulo, a vida de um seguidor de Jesus não é confundida ou sinônima de religiosidade, como os fariseus compreendiam. E ele então diz que a religião da sua época farisaica tinha por objetivo impressionar as pessoas, buscar o louvor e o aplauso e o reconhecimento das pessoas. E ele diz: não será assim com vocês. Guardem o coração de vocês de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser desvisto por eles. De outra sorte não tereis recompensa junto ao vosso Pai Celeste. E aí então, Jesus começa a expor que um cristão verdadeiro vai praticar a sua religião de forma a ser misericordioso para com as outras pessoas, abrindo o seu bolso, dividindo o que tem com aquele que não tem. Depois o Senhor diz que a prática de um verdadeiro cristão é a dependência de Deus em oração. E os discípulos perceberam isso logo de imediato. Eles perceberam que não eram aptos para viver a vida que Deus requer que eles vivam. Eles perceberam que eles precisavam buscar de Deus graça e favor para poder viver aquela vida nova e diferente. Lucas, no capítulo 11, no versículo 1, é o mesmo texto do Sermão do Monte, só que agora exposto por Lucas, nos traz uma informação que Mateus não nos trouxe, mas a oração dominical que nós acabamos de ler, ela é resultado de um pedido, de um apelo dos discípulos a Jesus. E no versículo 1 de Lucas capítulo 11, diz o texto que de uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou de orar, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar. E essa foi a solicitação deles. Eles entenderam que sem oração eles não conseguiriam viver a vida que Deus estabeleceu para que eles vivessem. Eles não conseguiriam ser igreja
cumprir a missão que lhes fora confiada. Eles não conseguiriam vencer a natureza pecaminosa que habita neles. Eles então pediram a Jesus: Senhor, nos ensine a orar. E de fato a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, que é o Espírito de Deus quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A Bíblia nos ensina assim. E nós então precisamos aprender a desenvolver uma vida de oração. Precisamos pedir ao Senhor que nos ensine a priorizar tempo, a gastar tempo, a saber com quem nós nos relacionamos quando oramos, a saber como devemos nos portar, pelo que nós devemos pedir a Deus, qual deve ser a nossa agenda e os nossos assuntos. E Jesus então orientou os seus discípulos, primeiramente, advertindo os discípulos de que eles deveriam corrigir duas coisas viciosas, pecaminosas, até mesmo na vida de oração. A primeira delas era a hipocrisia, comum a todos nós. A preocupação com as pessoas, quando nós nos exercitamos nessa prática piedosa e devocional à oração. Não orem com o fim de serem vistos pelos homens, de serem aprovados por eles. Não se preocupem com isso. Não façam dessa forma, porque a religiosidade hipócrita dos fariseus é quem procuram isso. Oram de forma tal, com o fim de receber o louvor das pessoas. E ele então passa a corrigir essa tendência pecaminosa no coração de todo ser humano. Quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam a recompensa. Se é o louvor de homens que eles buscam, se é a aprovação das pessoas, eles receberão o louvor e a aprovação das pessoas. Mas de mim, de Deus, não espere nada, se essa é a motivação do seu coração. Corrija isso de outra forma. Prefira orar em secreto. Exercite o domínio e o controle contra essa tendência pecaminosa orando no seu quarto. Vá para o quarto. Desenvolva lá uma vida de oração, porque quando você vier a público para orar, você vai ter corrigido essa tendência da alma do homem caído e pecaminosa. Vai para o teu quarto, tranca a porta, e no teu quarto, com a porta fechada, você vai orar a Deus, e teu Pai que ouve em secreto vai te responder, vai te recompensar. E depois o Senhor corrige uma outra tendência pecaminosa, que é o conceito pagão de achar que o homem ele tem em si, pelo seu mérito, pelo seu esforço, ou pela sua piedade, ele vai convencer a Deus. Ele diz: orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe peçais. Então Deus conhece o seu coração, conhece a sua vida, conhece as suas necessidades. Não pense que é pelo seu muito falar que você vai ser atendido. Não pense que é pelos seus méritos que você vai ser atendido. Nós somos atendidos pela misericórdia de Deus por causa de Cristo Jesus. É por isso que ele nos ensinou a, quando orarmos ao Pai, pedir em seu nome. Não é pelo meu mérito, não é pelo seu mérito, não é pela sua piedade ou religiosidade, não é pelo seu esforço ou pela sua penitência que você será ouvido, é pela graça e misericórdia de Deus em Cristo Jesus, é por causa dele que Deus nos acolhe, nos atende em sua presença. É isso que ele nos ensina. Então, corrigir esses dois conceitos que está aqui na mente das pessoas, na prática religiosa comum, a tendência de querer receber louvor, ou a tendência de achar que é pelo seu mérito que você será atendido por Deus, ore a Deus assim, e o Senhor então entrega a oração que nós chamamos dominical, ou oração do Senhor, dizendo, nos ensinando em primeiro lugar a quem devemos nos reportar: a Deus, o Pai. A Deus, o Senhor soberano sobre os céus. É a esse Deus que controla todo o universo.
É a esse Deus soberano que você deve se dirigir. E esse Deus soberano que controla os céus e a terra, ele tem uma relação de pai para filho. Ele é um pai amoroso, ele é o seu pai, é o nosso pai. E o Senhor ensina isso. Como pode o Criador de todas as coisas, o Rei do universo, o Senhor soberano sobre tudo, atender a uma pessoa tão frágil e pecadora como eu e você? É essa relação de um pai amoroso que está disposto a atender a voz do seu filho. É a esse Deus que você se reporta. Senhor de todas as coisas, que pode, como diz o texto no verso 13, dele é o reino, o domínio, o poder e a glória para sempre. É esse Deus a quem você deve se reportar. Não há outros deuses, não há outro ser senão o Senhor. Por isso ele diz em sua palavra, quando entrega os mandamentos, não terás outros deuses diante de mim. Eu sou o Senhor. Antes de mim não houve Deus. Após mim não haverá Deus. Eu sou o único Senhor. É a Deus que você deve dirigir a sua oração, pois Ele é um Pai amoroso disposto a ouvir a sua voz. E aí então, o Senhor nos corrige numa coisa que é muito básica na nossa vida, porque esse erro nós cometemos mesmo que nós evitamos os outros de hipocrisia e do senso pagão, de achar que pelo nosso mérito ou esforço que seremos ouvidos. O Senhor diz que nós deveríamos buscar como prioridade da nossa vida não as nossas coisas, mas as coisas do Senhor. Porque antes nós vivíamos, depois da queda em Adão, para a nossa própria vida. E a Bíblia nos ensina que a natureza, o pecado original na gente, é essa tendência de viver uma vida alheia e autônoma a Deus. É de termos voltado as costas a Deus e viver para a nossa própria vida e vontade. De chamarmos para nós o controle da nossa vida, de dizermos a Deus, nós não precisamos do Senhor, nós damos conta da nossa própria vida. Nós conseguimos viver de forma independente do Senhor, não precisamos do Senhor. Foi essa a sugestão dada ao primeiro casal. Foi esse o pecado original que levou ou que trouxe sobre a humanidade toda a morte, desgraça e distância de Deus. É isso que impõe ao homem morte e condenação. Porque fora de Deus ou longe de Deus não há vida, há morte. E aí toda a consequência da queda e do mal veio sobre a raça humana em decorrência do homem ter voltado as costas para Deus, para viver de forma autônoma, para viver de forma independente. Esse é o grande problema nosso. E a tendência nossa, mesmo nós cristãos, mesmo nós que fomos alcançados por essa graça, misericórdia e favor, há uma tendência natural da natureza pecaminosa em nós, de, mesmo na nossa vida com Deus, na nossa prática religiosa, nós vivemos a nossa vida para os nossos próprios interesses e para os nossos próprios projetos e para os nossos próprios desejos. E há uma inversão na prática religiosa, onde, ao invés de eu compreender que Deus é Senhor e que Ele me comprou com o sangue do seu Filho morto naquela cruz, para que eu não mais viva para mim mesmo, mas viva agora a minha vida para Ele, para fazer a sua vontade e não mais a minha vontade, que a vida é resultado de eu compreender isso, de eu crer e confiar em Deus e dispor a minha vida, o meu futuro, os meus planos, os meus projetos em sua mão, porque Ele quer o melhor para mim, Ele sabe o que é o melhor para mim, mas quando eu não confio nisso, quando eu não compreendo isso, eu vivo a vida para mim mesmo, e mesmo com a capa de religiosidade, mesmo com a capa de espiritualidade, eu vivo no íntimo do meu coração como se Deus estivesse ou existisse para fazer a minha vontade, não eu a dele. Então nós vivemos para a nossa vontade. E quando essas coisas não acontecem do jeito que a gente quer, aí se manifesta essa natureza pecaminosa em queixa, em murmúrio, em desobediência, em rebelião contra Deus. Nós podemos medir
a nossa espiritualidade. Nós podemos medir até onde nós estamos de fato compreendendo e vivendo como cristãos ou não. E os discípulos entenderam isso, perceberam que não estavam conseguindo viver aquilo que Deus tinha para eles, por isso pediram ao Senhor Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Ou ensina-nos a orar corretamente, adequadamente, porque nós não sabemos orar como convém. Nos ensine, Senhor Deus, a fazer isso. E o Senhor, quando está dizendo: olha, vocês vão colocar como prioridade da vida de vocês, como a agenda da oração de vocês, em primeiro lugar, Deus, e não vocês. Daí você compreende, logo adiante, quando o Senhor, do verso 25 ao verso 34, fala sobre as questões práticas da vida. A ansiosa solicitude pela vida é o tema que a Sociedade Bíblica colocou nesse texto do verso 25 ao verso 34. Quando o Senhor chama os discípulos a razoar, a refletir, a meditar, a pensar sobre as coisas cotidianas da vida. Ele diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais preciosa que o alimento e o corpo mais do que a veste? Observem as aves dos céus, elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, em toda a sua riqueza, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, porque os gentios, as pessoas que não conhecem a Deus, é que procuram todas estas coisas, é que gastam o tempo da sua vida com estas coisas, é que vivem para essas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. O vosso Pai, um Deus amoroso, sabe o que você precisa. Por isso ele lança então a proposta, e o que é o resumo da vida cristã. No verso 33, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, o seu reino, a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. O verso 33, então, aqui aponta para a grande proposta de Jesus, a grande inquietação dos discípulos com respeito à vida, à manutenção, ao sustento, ao trabalho, aos seus próprios projetos pessoais, e as inquietações dos discípulos são as mesmas inquietações nossas. O risco de se desviarem para viver uma vida de volta ao que vivia antes, alheio a Deus, fazendo a sua própria vontade, é o mesmo risco que eu corro e que você corre hoje. Mesmo nos dizendo cristãos, mesmo compreendendo que o Senhor nos amou e deu a vida do seu Filho por nós, mesmo sabendo que foi pago um preço pelo nosso resgate para que a gente não ande como andava outrora, mas a tendência do nosso coração é andar ou voltar a andar, preocupado com a nossa própria vida, gerenciando a nossa própria vida, o nosso próprio futuro, vivendo para conquistar e alcançar os nossos próprios projetos pessoais. E o Senhor
nos diz: cuidado para que isso não roube o teu tempo precioso de viver para mim. É como se Deus estivesse dizendo para mim e para você hoje: eu enviei o meu filho como oferta para morrer na cruz, para tirar vocês dessa vida fútil que vocês viviam para vocês mesmos, buscando alcançar felicidade, conquistas, e não tendo alegria e prazer nessas coisas. Porque a alegria e o prazer do homem está em viver a vida para Deus. Nós fomos criados para a glória de Deus, para a vida com Deus, e não para a vida fora de Deus. Deus não existe para fazer a minha vontade. Não fui eu quem o criei. Ele é o Criador e Senhor do universo. Eu existo para fazer a vontade de Deus. E a felicidade do homem vem como consequência de compreender e de viver isso. Quando nós afirmamos que o justo vive por fé, o que a Bíblia fala por fé é confiança. O justo vive por confiar em Deus, por entregar a sua vida nas mãos do Senhor, por entender que Deus me ama e quer o melhor para mim, e já provou isso quando entregou a vida do seu filho naquela cruz por mim. E Paulo diz: como ele não vai nos dar graciosamente com Cristo todas as coisas que nós precisamos? Deus então propõe para a gente, e é isso que eu gostaria de enfatizar aqui para vocês, como a gente tem feito, em resumo de tudo aquilo que a gente tem trabalhado com vocês para compreender qual a razão de ser da igreja, em virtude de todo esse ano de 2013 que nós gastamos na nossa escola bíblica dominical, tratando sobre ser sal da terra e luz do mundo, compreender a razão pelo qual nós existimos, não é? Jesus então resume nessa primeira parte da agenda: vivam a vida de vocês para que o nome de Deus seja santificado ou glorificado. Vivam a vida de vocês para que o reino de Deus, o domínio dele, venha, se estabeleça na terra, entre nós. Viva a sua vida para que a vontade de Deus seja feita aqui entre nós, como é feita perfeitamente nos céus. Que seja esse o anseio do coração de vocês. Que seja esse o projeto de vida da igreja. As coisas de Deus, o seu nome, o seu reino, a sua vontade. Senhor, faz com que minha alma se preocupe, se ocupe, se inquiete, para ver o teu nome ser glorificado neste mundo. Faz com que isso seja o objetivo da minha vida, me ajude a colocar isso como prioridade nas minhas orações. Me ajude a querer ver, trabalhar, ansiar, para ver o teu domínio se estabelecer entre nós, para que o teu reino venha, para que o teu reino avance, para que mais e mais pessoas sejam alcançadas por essa graça e por esse favor. Que as pessoas compreendam o teu amor e se entreguem a Cristo. Que o domínio do Senhor alcance mais e mais corações, mais e mais vidas. Que seja esse o anseio da minha alma, o objetivo da minha vida. Quer onde o Senhor me coloque, num trabalho, numa escola, no meio de pessoas, numa repartição, num condomínio, numa academia, numa universidade, num emprego ou num campo missionário, onde o Senhor me colocar, me faça viver a minha vida, para que o teu nome seja glorificado, para que o teu reino se estabeleça, para que eu seja um agente do Senhor, para levar esse reino a outras pessoas que o Senhor coloca diante de mim, ao meu redor. Senhor, me ajude a colocar como agenda da minha vida e das minhas orações que a tua vontade seja feita na minha vida, que a tua vontade seja feita no meio da minha família, que a tua vontade seja feita na igreja da mesma forma que ela é feita nos céus. Porque nos céus os anjos te obedecem perfeitamente.
Que seja assim, Senhor, na nossa vida. Enquanto isso, enquanto nós colocamos o Teu reino, o Teu nome, a Tua vontade como objetivo da nossa vida, o Senhor vai acrescentando o que nós precisamos. Por isso, busquem em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça. Porque as coisas que vocês precisam, o vosso Pai Celeste sabe que vocês necessitam delas. Ele vos acrescentará todas as coisas que vocês precisam. Não é? Por isso, no segundo ponto da agenda de oração, coloquem diante de Deus o sustento de vocês. O pão de cada dia, ou a feira do mês. Coloquem diante de Deus isso. Dependam de Deus para ter essas coisas. Diga, Senhor, dá-nos a feira do mês, o sustento do mês. Dá-nos a manutenção, né? O orçamento necessário para que a gente viva em família de forma digna. Que a gente tenha pão à mesa. Que a gente tenha roupa para se vestir. Coberta para se cobrir do frio. Ou ar-condicionado, ou ventilador para aguentar o calor. Um plano de saúde para não morrer à míngua. Um teto onde a gente possa viver de forma tranquila. Nos dê, Senhor Deus, um sustento digno. Aquilo que é necessário para a gente sobreviver. Para que a gente não se ocupe em demasia com essas coisas e não priorize o Teu reino, a Tua glória, o Teu nome, a Tua vontade. Senhor Deus, dá-nos também a capacidade de dia a dia sondarmos o nosso coração e percebermos a maldade, a vileza da nossa alma, para que a gente não acumule pecado, para que pecado não interrompa a nossa comunhão com o Senhor. Perdoa os nossos pecados. Então o Senhor nos ensina que a gente precisa confessar a Deus, porque diariamente a gente precisa comer, diariamente a gente precisa colocar diante de Deus a nossa alma para se arrepender. Diariamente nós cometemos pecado contra Deus, por pensamento, por desejo daquilo que não é a vontade de Deus, por palavras. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados. Mas o Senhor nos diz que a gente deve também ter uma disposição no nosso coração. É perdoar a quem tem pecado contra nós. Porque na nossa relação aqui humana, a gente vai ferir e ser ferido. A gente vai magoar e ser magoado. A gente vai errar contra outras pessoas e outras pessoas vão errar contra a gente. E a gente deveria se colocar diante de Deus e dizer, Senhor, nos perdoe as nossas dívidas, as nossas ofensas ou os nossos pecados, assim como nós temos perdoado a quem tem nos ofendido, a quem tem pecado contra nós. E, em último lugar, uma consciência de que eles são frágeis, de que os discípulos são pessoas com tendências pecaminosas no coração. Eles rogam a Deus para que a graça do Senhor não seja apenas suficiente para perdoá-los quando eles pecam, mas que essa graça seja suficiente para sustentá-los para que não caiam em pecado. Não nos deixe, Senhor Deus, cair em tentação. Não nos deixe ceder às ciladas do diabo. Não nos deixe ser surpreendido pelo desejo do nosso coração pecaminoso. Livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Só o Senhor pode nos sustentar. Só o Senhor pode nos livrar das ciladas do diabo. Só o Senhor. E nós rogamos ao Senhor para não esquecer da nossa fragilidade. Nós não somos suficientemente capazes para vencer o pecado pela nossa própria força. O diabo é muito mais astucioso do que nós. É um inimigo invisível. A nossa luta não é contra o visível, contra carne e sangue, contra pessoas que nós vemos. Nossa luta é contra principados e potestades, contra forças espirituais do mal.
nas regiões celestiais, nós não temos acesso, nós não enxergamos, nós não percebemos, nós não vemos. Então, Senhor Deus, nos socorra, nos cerque, nos livre, nos proteja dessas forças espirituais do mal, para que a gente não venha a cair em tentação. Livra-nos do maligno, livra-nos do mal. Os discípulos tinham consciência de que a missão que eles têm pela frente, que fora entregue por Jesus, não se consegue vivê-la sem oração. E é por isso que o texto, logo em seguida, do verso 16 ao verso 18, o Senhor Jesus passa a falar de jejum como uma arma que o crente tem para concentrar a sua vida e para submeter a sua vontade e o seu coração à vontade de Deus. O orar a Deus para que o nome dele seja glorificado, para que o reino dele venha, para que a vontade dele seja estabelecida na terra como nos céus. O orar a Deus para depender dele para o nosso sustento, para o nosso comer, beber e vestir. O orar a Deus para que o Senhor nos ajude a convencer-nos dos nossos pecados, a nossa natureza não colocar na linha do esquecimento os nossos pecados, para que a gente não incorra na tendência natural de viver dia a dia sem parar para avaliar o nosso coração, as nossas motivações, as nossas palavras, os sentimentos que vêm na nossa alma, porque essa é a nossa tendência, esquecermos. E nós vamos nos acumulando o pecado, e quando percebemos, estamos indiferentes a Deus, frios, sem comunhão com o Senhor, porque os pecados estão ali impedindo de termos comunhão com Deus. Então, por isso, é tão necessário, é tão importante. O quanto precisamos nos alimentar todos os dias, pelo menos 3 vezes por dia. Precisamos também parar dia a dia, para deixar que o Senhor sonde o nosso coração, nos conheça, veja se há em nós caminhos maus e nos guie por caminhos eternos. Que Deus nos ajude a começar esse novo ano com essa consciência. O Senhor nos chama todos os primeiros dias da semana, do qual nós chamamos domingo na nossa cultura, que significa dia do Senhor, para que a gente possa renovar as nossas forças, para que a gente possa se lembrar, ou nos lembrarmos, daquilo que Deus propôs para a gente e da nossa incapacidade e insuficiência de viver isso. Por isso nós chegamos diante de Deus, como um Pai amoroso, para buscar do Senhor, como prioridade, Deus, sua glória, seu domínio, sua vontade. O que nos faz vir aqui aos domingos na igreja é preciso ser isso. Senhor Deus, nós queremos ver a tua glória. Queremos que o teu nome seja glorificado ou santificado. Queremos que o teu domínio venha sobre a nossa vida. Queremos que a tua vontade seja feita entre nós aqui, como nos céus. Senhor, nós também estamos aqui para dizer que dependemos do Senhor para a nossa vida, para o nosso sustento. Dá-nos, ó Senhor Deus, o sustento necessário para que a gente viva a semana confiando e dependendo do Senhor. Não trocando os nossos valores, não buscando as nossas coisas em primeiro lugar, mas buscando as tuas coisas enquanto o Senhor providencia todas as nossas necessidades. Queremos buscar o teu reino, tua justiça, na certeza de que todas as nossas necessidades o Senhor nos acrescentará. Queremos também, Senhor Deus, te pedir e admitir diante do Senhor que somos pecadores, que precisamos do perdão, da tua misericórdia na nossa vida. Precisamos que o Senhor nos cubra com o sangue de Jesus, nos lave das nossas obras mortas, para que não haja impedimentos, para que não haja falta de comunhão nossa contigo, para que o teu Espírito Santo não se entristeça com a nossa vida. Ao contrário, para que o Senhor se manifeste glorioso, gracioso e poderoso na nossa vida, nos dando condições de viver para a tua honra e glória. E, Senhor Deus, durante essa semana,
Nos livre do maligno. Nos livre de cair em tentação. Guarda-nos, Senhor. E para isso, nós precisamos orar, jejuar, depender e buscar do Senhor. Que esse ano a gente viva com essa consciência. Que esse dia a gente resgate essa consciência. Que essa semana a gente viva com isso aceso na nossa mente, no nosso coração, para que o diabo não nos desvie para outras coisas que não fazer a vontade de Deus e viver para o Senhor. Somos convidados a celebrar o preço que foi pago naquela cruz por nós nessa manhã. Nenhum de nós é suficiente para viver a vida que o Senhor propõe para a gente. Por isso, nós precisamos nos aproximar da mesa do Senhor, da comunhão do Senhor, para celebrar o seu sacrifício. É por causa de Jesus, pelo que Ele fez na cruz, que nós somos regenerados, que nós somos perdoados, que nós somos justificados, que nós somos feitos novas criaturas. É por causa do sangue de Jesus, que nos limpa e nos lava e nos perdoa de todos os nossos pecados, que nós estamos aqui. Venha, pois, se chegue, pois, à mesa do Senhor com confiança, agradecido a Deus pelo preço que foi pago pela nossa salvação. Que Deus nos abençoe, derrame sobre nós sua graça e seu favor. Amém. Amém. Vamos